Este é o esquema elétrico que montamos no Proteus, esquema elétrico do nosso projeto que estamos desenvolvendo. Vamos conhecer os componentes fisicamente. O símbolo nem sempre representa a disposição física dos terminais dos componentes eletrônicos. O símbolo, como o nome sugere, é uma representação simbólica. Vamos começar aqui pelo LM317, que é o nosso regulador de tensão. Então aqui nós temos o LM317, um regulador de tensão de 3 pinos. Então aqui nós temos o pino 1, pino 2, pino 3. A carcaça é metálica, permitindo a fixação em dissipador de calor. E o encapsulamento deste componente é chamado de TO220. Este é um KA317. KA é do fabricante Samsung. O LM aqui no esquema é do fabricante National. Então aqui nós temos o regulador de tensão de 3 terminais. Então aqui nós temos o terminal 1 à esquerda, terminal 2 central e terminal 3 à direita. Perceba que ele é diferente a disposição dos terminais no esquemático. O terminal 1 está ao centro. Um outro componente importante na nossa fonte é o TIP 2955, que é o que conduzirá a maior parte da corrente. Então nós temos aqui o TIP 2955, um transistor de potência, também na carcaça metálica, porém essa carcaça ela tem a nomenclatura TO247, também com 3 terminais. O primeiro terminal é a base, o terminal central é o coletor e o terminal da direita é o emissor. Também a disposição dos pinos fisicamente não corresponde à simbólica. Aqui nós temos o coletor, base e emissor. Já no encapsulamento, acho que aqui esse lado fica melhor, né? Já no encapsulamento, nós temos o primeiro terminal sendo a base, segundo terminal coletor e o terceiro o emissor. Um outro componente importante na nossa fonte de alimentação é a ponte retificadora. Então aqui nós temos uma ponte retificadora monofásica, 4 terminais. Facilita muito a montagem de um circuito retificador de onda completa. Notem que nós temos a marcação positiva, saída positiva. Na outra extremidade a marcação negativa, saída negativa. E os 2 terminais centrais, entrada de tensão alternada. O terminal positivo ele é indicado por um maisinho, um ponto qualquer, ou esse chanfro. O chanfro denota o terminal positivo da ponte retificadora. Então, a ponte retificadora, perceba que no simbolismo parece que são 4 componentes, mas é um único componente com 4 terminais, 2 de entrada, 2 de saída. Então aqui nós temos o terminal positivo, o terminal negativo e a entrada de tensão alternada. Temos mais 3 semicondutores, um LED, um diodo retificador D1 e o diodo retificador D2. LED também é um dispositivo polarizado. Então nós temos 2 terminais, o terminal maior num componente eletrônico é o positivo e o terminal menor é o negativo. Também podemos identificar o LED pelo chanfro no corpo do componente, que é o terminal de catodo. Então o LED, temos 2 terminais, um que chamamos de anodo e o outro catodo. Ele vem nessa posição. O diodo D1 e D2, um N4007, um diodo retificador de uso geral. Nós temos um anel aqui para indicar
o catodo do nosso diodo. Então aqui também nós temos um anodo e um catodo. Nosso diodo posicionado aqui. E aqui também nós temos um anodo e um catodo. Diodo posicionado aqui. Os demais componentes, capacitores, resistores e os bornes de entrada e saída também fazem parte do nosso circuito, além do potenciômetro, que vai permitir o ajuste da tensão de saída. Então nós temos todos os capacitores polarizados. Então a parte não achurada é a positiva e a parte achurada é a negativa. Este é o capacitor de alta capacitância, 2200 microfarad, 63 volts. Perceba que o terminal negativo é o menor, marcado no corpo do componente, e o terminal positivo é o maior. Temperatura de operação do capacitor. Então, três parâmetros importantes neste componente: capacitância, tensão de isolação, temperatura de operação. Então ele vem nessa posição. Depois temos mais um de 4.7 que também vem nessa posição. Mais um outro de 4.7 que também vem nessa posição. Um de 100 micro ou 47 micro nesta posição. O nosso resistor R1 nesta posição. O nosso resistor R2 nesta posição. E o nosso resistor R3, os três resistores fixos, nesta posição. Temos também um resistor variável, um potenciômetro, para permitir o ajuste da tensão de saída. E os bornes de entrada e o borne de saída. Então o borne permite uma fixação rápida dos terminais de entrada e saída. Legal, né? Então aqui nós temos um borne também de entrada e um borne de saída. Além disso, precisamos de um transformador. O transformador vai fornecer uma tensão máxima de entrada de 32 volts. Vai depender da tensão desejada de saída. Então nós vamos ter aqui uma tensão de 32 volts na entrada. Então, entrada, saída. Agora precisamos colocar isso num protótipo. Poderíamos colocar todos esses componentes num protoboard, fazer a interligação e o teste, porém o protoboard, como este aqui, não foi feito para simulação de circuitos de potência. Os componentes eles não entram no protoboard. Eu vou danificar tanto a parte plástica quanto a parte de contato embaixo. Isso mecanicamente falando. Eletricamente falando, também o protoboard não suporta correntes maior do que 2 amperes. Nós vamos danificar a estrutura mecânica também do componente. Então veja, os transistores de potência geralmente não entram, os capacitores de alto valor também não entram, a ponte retificadora também não entra, o borne ele entra forçado, ó, e não alcança o fundo do protoboard. Então vários componentes eletrônicos não foram feitos para serem testados em protoboard. Eu poderia soldar esses componentes do jeito que eles estão aqui.
numa espécie de montagem que chamamos de aranha. Então poderia fazer essa solda, ou utilizar uma placa padrão como essa, perfurada, para fazer as conexões dos nossos componentes eletrônicos nesses pads, nesses pequenos orifícios pré-formatados. Ou, como a última opção, né? Você escolhe qual opção é a melhor, fazer uma placa de circuito impresso já pré-configurada, com todas as trilhas já pré-setadas no Proteus, ou mesmo manualmente, e fazer os testes iniciais. Então é isso, pessoal. Conhecendo os componentes, ficamos por aqui. Dúvidas? Nos encontramos em breve. Valeu, fui.